Cada vez mais forte podcast. Eu falei se prepara baixinho pra você poder se preparar. Jair Gomes, Nelson Júnior. E hoje a gente está recebendo aqui com o maior prazer. Falei. Eu posso falar de Carteirinha, que é um dos melhores fisioterapeutas desportivos do país. Que eu já fui tratado por vários. Nilton Petroni, Bruno Mantovano, Milena Dutra, Leandro Winter aqui, Gustavo Pilon e Alisson Bernardo. Alisson, muito prazer em ter você aqui, cara. Muito obrigado. Poxa aí, obrigado a você pelo convite. Tô aí sempre. Ele tá assustado até agora. Cara. Eu falei com ele assim, eu falei baixinho aqui, prepara. Ele vai... Aí deu uma olhadinha assim, prepara. Porque de vez em quando eu dou uma dica. Então, o único que eu não dei dica aqui Foi a doutora deputada Gelete. Foi a deputada? Não, a deputada eu ainda falei também. O que eu não falei foi o Davidson, né? O Davidson eu não falei, não. Deixa o bicho daquele tamanho, se assustar, tá errado. Agora não, papo. Davidson é um fisiculturista gigante. Maior do que conseguiu ser maior do que o Jair. Eu falei, não, isso aí deixa assustar. Eu fiquei quietinho aqui, deixei o Jair dar um susto. Ele tá assustado até agora. Mas não se assuste, porque você sabe que eu sou uma pessoa boa, calma. Claro. Você me trata lá na clínica. Fala o nome. Vamos fazer uma propaganda na clínica aqui. Instituto de Reabilitação Enseada do Soar. Vitória, Espírito Santo. No prédio da Academia Health Center. Academia Health Center. Cara, e eu fico impressionado o quanto de tecnologia você utiliza lá na fisioterapia. E as técnicas estão cada vez mais evoluídas. Mas a gente vai falar sobre isso tudo. Ei, doutor, me dá mais um ponto de referência lá de onde fica o Instituto. Então, o Instituto ele fica perto do McDonald's, ali perto da Praça dos Namorados, ou perto daquele hotel mais alto que tem ali, perto da Praça da Ciência, o Sheraton. Sheraton, é. Isso, tá. isso. Aí ficou fácil de achar. Vitória, Espírito Santo, né? Aqui na nossa capital. E ali é o frevo ali, naquele pedacinho da Enseada do Soar, é o lugar mais movimentado ali do Então, o Alisson, mas a gente já vai falar exatamente de como é a clínica lá, como a fisioterapia evoluiu, porque eu sou do tempo que a fisioterapia era feita com pedra, né? O que era prescrito? Era só pegar uma martelo. Era mais ou menos isso, tá? Mas era prescrita pelo ortopedista. Aí ia lá... Mas nessa época já tinha ortopedista também? Ortopedista já tinha também? Não, tinha ortopedista. Tinha ortopedista. Você é moderno. Eu não sou tão old assim, não. Mas e quem fazia a fisioterapia, que geralmente era assim, 10 minutos de ultrassomzinho, era enfermeira. Não existia profissão fisioterapia. Assim como também não existia a profissão de educação física, que juntas evoluíram, né? Exato. Mas a gente vai falar sobre isso. Antes a gente precisa falar de quem... Nossos patrocinadores, exatamente, de quem banca o projeto, né? Exato. Quem ajuda a gente. Vamos começar com quem hoje? Primeiro, André? Com quem a gente começa hoje? Começar com o Luran? Luran. Luran então é meu peixe, aí eu começo. Aí daí tem que ser comigo. Mandar um abraço aqui pro Luran da LS Smartbox. O Luran é um cara que nos ajuda aqui no podcast desde o primeiro episódio, tá com a gente aqui. A gente abriu aqui, antes da gente iniciar, eu mandei um recado pro Luran, falei assim, Luran, chama a gente, vem com a gente nesse projeto e tal, expliquei pra ele o que a gente ia fazer, e ele veio junto com a gente, tá aqui com a gente até hoje. O Luran, ele vende celulares da marca iPhone ou de Xiaomi, ele é especialista nessas duas marcas, além de outros gadgets, né, eletrônicos assim, como smartwatch, fone Bluetooth e outras coisas, você consegue encontrar tudo com o Luran num preço bom, com um cara camarada, e que vai te dar a garantia do produto, vai te acompanhar, e que é honesto naquilo que faz. Legal, é o cara que eu endosso. Legal. Obrigado, Luran. Tamo junto. Vamos falar da Farmic agora? Vem aí. A maior farmácia de manipulação. A maior... Já sei como é que vai falar. A que mais cresce no estado do Espírito Santo. 35 anos de experiência aí no mercado. A Farmic, ela é conhecida pela qualidade dos seus manipulados. Então... Tem várias farmácias espalhadas aqui pela Grande Vitória. Consequentemente, né, conseguem ter uma qualidade maior na aquisição da sua matéria-prima. Então, melhor farmácia de manipulação do estado, Farmic. Didio, tamo junto, hein? E se chegar lá na Farmic e falar assim, eu vi lá no podcast do Jair, lá no Cada Vez Mais Fortes, vai ter desconto. Então manda um papo lá, Manda um papo lá. E eu tô assistindo vocês lá. Eu assisto o programa é isso aí. do Já pode falar que é amigo do Jair. Se falar que é amigo do Jair, tem desconto. Tem desconto. Jair lá é mais conhecido que nota de R$1 lá. O Alisson. E aí a gente tem tem mais um. Tem um patrocinador. Esse aí é forte. Esse aí é forte. O Power King, né? Aí.
essa aqui é a coqueteleira mágica, aquela. né? Essa aí é aquela. Essa coqueteleira aqui, você tá viajando, tá com a coqueteleira, e aí você tem uma banana, tem o whey protein, mas não tem liquidificador. Você coloca a banana aqui, bicho, coloca a banana aqui, Inteira, seca, bate, ela vira uma pasta, você coloca o whey, água, mistura. Também fiz essa cara, também não acreditei, não. Não, o dono veio aqui e fez a mistura aqui na hora e o Nelson... Eu que fiquei sacudindo esse negócio aqui, eu não acreditei, não. Ele ficou tomando, ele ficou colocando no outro copo aqui pra ver se achava um pedaço de fruta. Mas parece que bateu no liquidificador. A Power King é a única no mercado que tem essa E pelo que ele me falou, coqueteleira. outras frutas também que forem molinhas, assim, estilo banana, consegue fazer também. Tipo Banana, morango, mamão, né? acho que o Morango. moranguinho também dá. Kiwi, que ele falou também, que né? ele falou. Interessante. Então, Eu acho que é pessoal, alguma coisa no formato dela que tem um mas segredo aqui. a Power King, ela fabrica garrafas, coqueteleiras normais Aham. e colocam a logo da sua empresa. Se você quer presentear um Igual colaborador, essa aqui tem um logo cliente, bonito aqui, ó, Instituto Jair Instituto Gomes. Jair Gomes. Se você Nem quer não sei quem é o dono de presentear... lá, não. Qual é o dono desse Instituto Jair Gomes? é um cara gente boa. É um negócio gente boa, é um negócio simpático. Mas se vocês quiserem presentear o seu colaborador, o seu cliente, fazer uma promoção, inclusive depois que o Nunes, secretário de esportes, esteve aqui, o Nunes encomendou. Foi só conhecer. Um evento, Porque as pessoas não um sabem evento que esportivo isso da é Secretaria de fabricado aqui no Esporte. estado. Exatamente. A galera acha que esse tipo de fabricação só vai encontrar em São Paulo. O Alisson, a qualidade dos caras são tão grande que eles fazem pro Arnold Schwarzenegger. A feira do Arnold, a Arnold Arnold Classic. Classic South América, sul-americana, Rapaz, que inglês bonito, é cara. bonito, né? Esse inglês é lindo demais. Eu vou falar de novo. Fala de novo, South America. South America. Tá demais. empresa dá um Tá charme. empolgado hoje. É o chave, é o chave. Esse cara tá empolgado hoje. E eles fazem pro Arnold Classic. Então daí vocês veem a qualidade do produto e o valor, né? O valor Com certeza dele é os bem caras- mais barato, cara. Ele, Mas, ele Alisson- tá aqui do lado da gente, né? Tá aqui do ladinho, pô. E Ali aí na é serra que a tá. fábrica dele. O convidado vem e ganha presente. Olha, ó. E tem um presente aí que eu já vi que tá na mesa ali, mas que ele não olha. falou ainda. Ó, Olha, hein? Olha aí, ó. não, O quê? primeiro... Você vai esse- ficar assim, essa coqueteleira mais... coqueteleira não, da eu Power vi. King, Não, depois que você falou que com a logo que do cada vez fazia, mais você pensou forte. assim... Você pensou assim, Eu não, falei, cara, vou pô. querer comprar uma, mas não vai precisar comprar porque a gente já vai ganhar de presente. E com a nossa logo, cada Tem vez a mais nossa logo forte. no verso. Do outro Caramba, lado tem a nossa... top. Aí, ó, cada vez E uma mais forte. coqueteleira normal, né? Ó, maravilha. Mas já vem com marcador aí. Maravilha. Pô, Pessoal da gratidão. Power King. Gratidão. Gratidão. E cadê aquele gel? Esse gel aí é aquele... E aí o gel termogênico que É. vale só tem lá na clínica, né? Você já é cliente, já conhece? Não, mas aí a clínica dele tá cheia lá. Ele Aham. agora vai receber uma das minhas mãos. Maravilha. Gel termogênico que aumenta a Maravilha. irrigação sanguínea no local da aplicação. E aí vem vários benefícios, né? Uma Obrigado. maior produção de colágeno, Gratidão, um aquecimento gratidão. maior Vou deixar- local. Senta na mesa, já ganha presente. É. Já ganha primeiro ganha um susto, depois começa a ganhar presente. A gente vai aliviando. A gente vai ali. Corta pra mim, Dedé, corta pra mim. Corta pra cá, Dedé. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora, porque o entrevistado vem aqui, ganha presente, mas normalmente os entrevistados também deixam um presentinho pra gente. Tem presente aqui do... Exato, ó. Todos os doutores... Aqui, ó. Doutor essa aqui é Geraldo. Da Milena, dessa aqui da Milena, você vai se Ó, identificar. Colega dele. É, o doutor Calegari. Diego Calegari. deixou aqui. Daniel Aí, ó. Calegari, desculpa. Tem aqui, Olha, ó. Olha aí. uma medalha. Tem medalha do... Sul-americano. Tem medalha sul-americana de fisiculturismo. fisiculturismo aqui. Agora, tira o olho da minha medalha, nossa. A da deputada, deputada aí, Janete de Sá. A Anete de Sá deixou aqui com a gente, embaixadora. Embaixador. Esse é Ela a é pegada do embaixadora da Jair. proteção animal. Maus tratos aos animais. A questão dos maus eu sou tratos aos protetor animais. animal também. E Muito fiquei sabendo que você Muito trouxe legal. também um presente especial pra deixar Opa. aqui com a Rapaz, eu gente. trouxe um presente muito especial. mundo gosta Olha de aí. presente. olha que Então, legal. todo mundo Vai gosta tirar de da presente. prancheta dessa daí, deve ser legal mesmo o negócio. Olha só. Isso é um instrumento de liberação miofascial miofascial. que tem a minha marca. Alisson, se você for ver, existem vários dizeres e cada dizer é um estímulo, né, para a pessoa que está trabalhando com o instrumento para que ele consiga chegar à meta de cada dizer que tem. Tá escrito, né? Então, ó, quando quiser desistir, pense e lembre por que você começou, né? Aí tem aqui, ó, propriocepção, movimento, amplitude, Deus, né? Então, Massa. o profissional que vai pegar esse instrumento, tomara que ele consiga, o objetivo é que ele consiga exercer todas as habilidades que tá escrito no instrumento e que ele consiga chegar
ao que auge da sua sensacional. profissão. E que né? peça, né? E essa peça aqui, a história dela, né? Ela é uma peça que veio do... Eu fiz um curso nos Estados Unidos e de lá eu trouxe algumas peças da Rock Tape. E essa peça eu peguei e fiz umas adaptações nela e criei ela de liberação miofascial. Então essa peça, ela é exclusiva sua. É exclusiva O formato... minha. Exclusiva minha. Eu copiei Eu e melhorei. pensei logo no soco inglês. Isso aqui, A mano. maldade de criança, né? A maldade de criança. Eu segurei aqui, deu uma pegada, Quando eu olhei, eu falei, firme, meu irmão. caraca, isso aí serve como soco inglês também. Cara, mas ó, eu E faço... ela é uma peça muito bonita e muito funcional, para quem sabe trabalhar, né? Pra mim que Com não sei ela. trabalhar, eu só lembrei no soco inglês. Não, eu faço liberação miofascial, né? Lá na clínica com ele. Não. E eu... Fica melhor, você é cliente dele de liberação. Não, Porque você falar que você faz, às vezes o pessoal pensa, não, já tem intimidade com a ferramenta. Não, Ele vai pegar aqui, ó. Eu faço, eu sou cliente, sou paciente, né? Melhor falando. E aí eles fazem a liberação miofacial. Vamos falar também da liberação, né? Sim. E, cara, eu tô olhando aqui, bicho. Olha o dizer, Tem vai lendo, funcionalidade em tudo, cara. Tá lendo? Muito Tem legal. de fora a fora, tem tem. coisas escritas de fora a fora. Pô, vamos deixar de destaque, né, cara? Pô, a gente tem que dar um e a- jeito. e a A gente nossa vai mesa pegar. tá aumentando. A gente precisa colocar. Ó, vem com a pastinha e tudo. Ah, tá. Eu achei que a pastinha era só pra ele trazer pra gente. Você falou, a pastinha era um negócio secreto. Vai ter que deixar, tipo, do jeito que ele fica Exato, assim. exato. É, Nós de vamos, forma que nós ela vamos fica colocar um assim, armário aqui, né? Uma estante, alguma alguma de coisa fora pra a fora, ficar bem. ficar rodeando a gente. Sim. Obrigado, Alisson. Nada. Obrigado mesmo, cara. Alisson Bernardo, fisioterapeuta. Cara, como eu falei antes, eu sou da época da Agora- fisioterapia. Você vai fazer essa pergunta das antigas, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta logo de cara aqui. Pra quem é meio burrinho igual eu. O que é liberação miofacial? Então, liberação miofascial, nada mais, nada menos que é um nome dado a uma massagem mais forte. Seria uma massagem mais forte. Antigamente acreditava-se que a liberação miofascial ela liberava a fáscia muscular. Então, o que seria a fáscia muscular? A fáscia muscular é um tecido conjuntivo que envolve ali músculo, cápsula, ligamento, osso, víscera. Então, é um tecido que dá sustentação ao corpo. Senão, quando eu fosse fazer a contração muscular, esse músculo ia cair, ia despedaçar. A fáscia é esse tecido conectivo, que é igual uma teia de aranha, que ele promove essa sustentação de todas essas estruturas para que o corpo consiga realizar o movimento. E, antigamente, pensava-se que a liberação miofascial com instrumento ela poderia chegar a liberar a fáscia. E existem algumas evidências mostrando que para você liberar a fáscia muscular, você tem que fazer mais ou menos de 500 a 600 quilogramas força para você liberar uma fáscia muscular. Então, o instrumento ele é algo a mais para que você melhore a sua habilidade manual e não se machuque, o terapeuta, né? Eu estou fazendo em você, então eu preciso fazer menos força do que com a mão. Por causa do instrumento, tem um a peso. questão física, né? Que ele usa a questão física para poder te física, auxiliar. né? O peso do instrumento já te facilita. E você vai ver o simples fato de você colocar na pele e apresentar uma fiação nesse instrumento, né? Isso já consegue chegar em camadas mais profundas. Mas é um termo utilizado para você fazer uma massagem mais forte. Tá? Então, seria isso. Ok. Agora, qual é a aplicabilidade, né, dessa massagem? Dessa Essa massagem. seria para quê? Relaxar? Excelente pergunta. Recuperação. Excelente pergunta. Então, existem indivíduos que não praticam nenhum tipo de esporte e eles gostam de massagem. Eu for fazer uma liberação miofascial num indivíduo que gosta de massagem suave, a liberação miofascial, o cara vai sair de lá todo torturado, porque a liberação miofascial ela é mais forte que a massagem. Né? O termo já diz para você tentar liberação como se você quisesse liberar algo mais profundo. Então, aquele tecido que está mais profundo, você vai tentar soltar, melhorar a circulação sanguínea, você melhorar a mobilidade, a maleabilidade daquele tecido. Então, esse tipo de indivíduo, talvez eu não indicaria liberação miofascial. Agora, aquele indivíduo forte, mais forte, que treina na academia, treina pesado, aquele indivíduo corredor, aquele indivíduo que pratica alguma atividade física, esse indivíduo, após uma atividade física, ele tem liberação de várias toxinas,
a liberação vai conseguir mobilizar esse ácido lático, essas toxinas mais rápido do que com uma massagem mais suave. Evita também o encurtamento de vários músculos, né? Porque com excesso de atividade física, sou profissional de educação física, a gente pode bater bem aqui esse assunto. E aí algumas musculaturas elas acabam ficando encurtadas e aí acaba atrapalhando a mobilidade. E aí como é que libera essa musculatura de uma forma que melhore a qualidade de vida, melhore a mobilidade? Somente um fisioterapeuta. Por exemplo, aquela parada que aconteceu com você do rompimento no peito que você teve, né? Uhum. Aquela parada que aconteceu com você. Poderia ser evitada através de um acompanhamento? Com certeza, com certeza. É claro que foi um acidente, mas nessa época eu estava exatamente na mudança do Rio para cá, e aí eu fazia fisioterapia lá com o Bruno Mantovano, lá numa clínica que ele atendia lá no Rio. E aí aqui eu tava sem suporte de fisioterapia. Agora eu vou. Exatamente. Sou cara, deixa comigo. Mas o fato de eu ter me machucado foi vários fatores. Eu acho assim, mas eu tô querendo entender se ela ajuda numa prevenção, por exemplo, de uma lesão. Muito. Absurdamente. Absurdamente. Porque o que acontece? Quando a gente faz um trabalho de força, e aí vou falar do meu trabalho, nós acabamos contraindo alguns grupos musculares de uma forma mais intensa. Uhum. E essas contrações mais fortes acabam resultando em quê? Em alguns feixes musculares criando alguns nódulos. Esses nódulos são verdadeiros nozinhos. E conforme for passando o tempo, se você não liberar esses nódulozinhos, eles vão aumentando, e aí vão criando encurtamento muscular. E aí isso mais tarde pode vir a se tornar um problema, resultando até numa lesão. Aí, e a fisioterapia e a liberação entra nisso. Então a liberação entra nesse para quem já é atleta, entra nessa pegada. Nessa pegada. Existe uma lei dentro do movimento chamado quanto maior o alongamento, maior a contração. Então, devido à retração dessas fibras após a atividade física, você fazendo a liberação miofascial, você vai gerar um maior alongamento dessa fibra. Então o tecido vai se recuperar mais rápido e você, consequentemente, vai conseguir fazer uma habilidade maior durante a execução da atividade física. Então, eu habilidade vi no maior. Seu Instagram, que eu estava dando uma olhadinha, e eu vi que você colocou lá, praticamente se posicionou como um especialista em corredores. Porque ele é corredor também. Corredor. Você gosta, ele é praticante. Gosto demais. Corre então, maratona. Qual é a diferença da liberação miofascial para a especificidade de corredor e comparando com o Jair da vida, que é um levantador de peso? Tá. Depende, assim, o caso do corredor, ele vai utilizar mais as pernas, né? E se for um corredor a gente tem que comparar ali, existe um corredor de curta distância, os corredores, aquele corredor de explosão, corrida curta, né, e rápida, e existe aqueles maratonistas e ultramaratonistas, né? O maratonista a gente vai ter que preparar ele para longa distância, a gente vai ter que trabalhar mais os membros inferiores, né? Como o corredor em si, mas o maratonista, tem maratonista que eu trato lá que vai correr 12 horas, vai correr 24 horas. Então esse atleta ele necessita de um aporte mais organizado e um trabalho mais específico do que um atleta de final de semana. Exato. Um atleta amador, que ele não dorme direito, não come direito, não se suplementa, não faz preparação física. Não faz preparação nenhuma. Então de mim? Então, é isso que diferencia o atleta amador do atleta de alto rendimento, do atleta que ele corre esporadicamente, ou aquele atleta que é de curta duração, né, de fibra rápida, né, que a gente fala que ele é pouca distância e agilidade. Então, aí a gente vai criar, dependendo da avaliação, a gente vai criar um programa de tratamento para esse tipo de indivíduo que corresponde à atividade física que ele faz. Então, cada tipo de atividade física que a pessoa faça, vamos pegar um atleta intenso, tá? Esquece os caras que são igual eu. A galera que é intensa em uma atividade física, você vai trabalhar o grupo que ele exatamente precisa. Mas então, você pega um jogador de vôlei, você vai trabalhar as articulações do joelho, vai pensar nas articulações... Vou trabalhar... Você vai trabalhar alguma coisa específica daquilo que ele faz de movimento principal. A gente tem que pensar a lesão...
o mecanismo de lesão ele é mais rápido que o mecanismo de contração. Né? Aí você vai me perguntar bem assim, Alisson, por que isso? Você pode estar aqui, aí, dependendo da atividade que você vai fazer, existem vários fatores que podem sobrecarregar aquele tecido. Como eu falei, o indivíduo ele fala bem assim, a gente fez uma sessão, aí no outro dia ele sente alguma dor. Ou senão, ele não descansa, ele é tabagista, ele é etilista, ele é sobrepeso, ele saiu do sedentarismo há pouco tempo e quer fazer uma atividade física e começa a se empolgar e aumenta muito a demanda nessa articulação, nesse tendão, né? E aí ele acorda, ele fez o treinamento e acorda no outro dia com dor. Mas ele foi no fisioterapeuta ou ele foi no educador físico. Aí ele sentiu alguma dor, a culpa foi devido à liberação muito forte ou devido ao treinamento específico que foi feito com o educador físico. E isso acaba... e ele esquece que ele dormiu mal, foi sedentário a vida toda, não está se alimentando direito. Né? Então, esse indivíduo ele necessita de um acompanhamento para que ele possa vir a progredir na atividade física dele sem ele estar se machucando. Agora eu vou dar de entrevistador aqui, vou acabar entrevistando os dois, hein, gente? Deixa eu fazer a pergunta aí. Você é cliente dele, não é? Sim, sim. Deixa eu te perguntar, o que mudou pra você depois que você começou a... Cara, recuperação. Eu vou contar um caso aqui. Ano passado a gente gravou novamente pra Globo, né? Nós fizemos o desafio dos fortões no Esporte Espetacular. Só que nós gravamos em janeiro, fevereiro. Fortões sênior. Dois quarentões, né? Quase 50 anos. Eu tenho que dar uma agulhada de vez em quando, só pra... 2 quarentões. E ele ouvia, ele acha que ela ouvia. Não, mas eu não tenho 40 ainda. Garotão. Se eu não tenho 40, eu tô mais novo. Garotão. Eu quero ver depois que Efraim, né? Efraim chegar, e aí o quanto você vai envelhecer. Em alguns meses. Efraim é o filho dele que ele já tá pra nascer. Tá chegando, meu neném tá chegando. Tá ali assistindo da barriga ali, ó. Mas, ó, um caso que esclarece bem o trabalho do Alisson. Eu fechei com o pessoal em outubro. Vamos gravar. Só que assim, na mesma semana que eu fechei com o pessoal da Globo, eu tive um acidente em casa, brincando com os cachorros, eu caí de cotovelo no chão e eu escutei um crack. Falei, ferrou. Rompi os ligamentos do meu cotovelo e não foi treinando, foi brincando com os cachorros. Rapidamente procurei o Alisson, fiz ressonância. E aí foi constatado que tinha 20%, 30% de rompimento no tendão do tríceps. E eu já tinha gravação. E a gravação era o quê? Levantar carro, puxar caminhão, puxar ônibus. E eu perguntei pro Alisson, cara, e aí, o que eu faço? Eu opero, fisioterapia, Alisson me garantiu, eu preciso de você 2 meses, eu recupero teu cotovelo. Não sei o que você vai falar com o pessoal da Globo, mas enrola eles 2 meses. E foi aí que eu fui enrolando, chegou uma hora que eu falei, tá aí, tô fazendo fisioterapia há mais de 1 mês, eu preciso de mais 1 mês, porque eu não consigo. Eu me acidentei, mas o meu fisioterapeuta garante que em 2 meses... Eu vou fazer o programa e vou dar 100% de mim. E aí o pessoal aceitou. Cara, em menos de 2 meses... Você já tava puxando o carro? Já tava. Puxei caminhão, puxei carreta, levantei carro e tudo com a aceleração do Alisson, do tratamento do Alisson. E um tratamento totalmente moderno, cara. Tanto que chegou uma hora lá que ele virou pra mim e falou... você tá bem, né? Eu falei, cara, tô zerado. Eu não acreditava. E ele falou... Teve choquinho também? Choquinho? Choquinho? Você não falou que na sua época dava choquinho? Não deram choquinho não? Você não? Pô, tá vendo? Não. Você não tem noção do que é o tratamento, cara. Então... Vamos, ó. Ele falou aí que na época ele dava choquinho, pô. Não, era ultrassom que o pessoal usava. A pergunta que você me fez, eu respondi incompleta. Aquela hora, explicando sobre o tratamento do Jair e respondendo a sua pergunta. O Jair, quando ele lesionou o tendão,
ele procurou o nosso tratamento e o que acontece? O tendão, ele necessita de um treinamento específico de variação de carga, né? Ou como qualquer atleta. Você me perguntou, cada tipo de atleta ou de indivíduo, você trabalha, é um trabalho diferente? Sim. Eu tenho que tentar trabalhar a individualidade de cada indivíduo, né? De cada paciente. Então, imagina só, se o Jair ele teve uma lesão no tendão, eu tenho que trabalhar ele puxando carga. Eu tenho que levar ele para academia, fazer o tratamento lá. A gente fez plasma, técnicas relacionadas ao ozônio, liberação miofacial. Existem vários aparelhos de ponta, como magnetoterapia de 1.500 Gauss, que é um campo magnético. Existe laser de alta potência. Tudo isso vai contribuir para que esse tendão se recupere mais rápido. E muito exercício, E né? muito exercício, Muito exercício específico da prática de atividade física dele. Se ele vai puxar um caminhão, o que eu tenho que fazer? Colocar ele puxando o caminhão. Cara, incrível. Senão eu coloco ele lá fazendo um treinamento específico de bíceps. Aí eu já vou entrar em outra pergunta com o senhor já aqui. Pode. Eu tenho certeza que alguém já te fez essa. Mas antes dessa pergunta, só pra finalizar aqui. Normalmente a gente ouve assim. Calma aí, rapidinho. Normalmente a gente ouve assim. A gente ouve assim, não, calma aí, tem tudo a ver com o que ele falou. Eu ouço assim, se você lesionou, você não bota peso. Não pega nada, não faz nada, fica parado. Tipo, tu é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. A medicina evoluiu, cara. Única lesão que te leva a ficar incapacitado de realizar qualquer prática esportiva ou até de vida diária é a fratura. Né? Existem muitos, na prática de corrida, existem muitos corredores que acabam fraturando, que é chamado fratura por estresse. O que é isso? O cara sobrecarrega tanto a articulação, tanto. Existe uma lei que eu falo, que é a lei da capacidade da demanda. É a capacidade que o tecido, a articulação, tem de suportar aquela carga. E o tecido, devido à demanda que você dá nele, se ele não conseguir suportar essa carga, ele vai se romper e vai ter a lesão. Então, aquele atleta, ele está ali, aí, como eu falei, existem outros fatores como tabagismo, fatores de risco como obesidade, sobrepeso, sedentarismo, e todos esses fatores juntando, e aquele atleta também que não respeita o seu limite, ele acaba gerando uma lesão, e o osso não acaba suportando aquela estresse de carga que está dando nele e acaba fraturando. Seria a fratura por estresse. Esse assunto isso é tão antigo, cara, que os médicos antigamente falavam realmente, não faz mais nada. Só que aí vem da premissa principal do treinamento de força. O que segura nossas articulações no lugar, o que segura nosso corpo em pé, o que segura nossas vísceras dentro do corpo é músculo. O músculo precisa ser treinado. Músculos fracos, articulações fracas, frouxas. Músculos fortes, articulações no lugar. Por mais que você tenha uma lesão, como foi a minha no cotovelo, o que ele fez? Tratou a lesão do cotovelo, mas treino. A musculatura continuou comprimindo ali a articulação, mantendo ela segura no lugar. E aí o tratamento, cara, seria um tratamento, se fosse uma fisioterapia básica, normal, e não tão atualizada como é a medicina desportiva e é o tratamento do Alisson lá no Instituto, seria tratamento de mais de um ano. Em menos de 2 meses, eu estava curado, bicho. É incrível. Então a gente faz o procedimento passivo, que seria ali aquelas técnicas laser, plasma, ozônio, e faz o treinamento específico que ele vai exercer. Se for, ele vai puxar corda, a gente tem que trabalhar puxando corda. Se for um atleta de vôlei, eu tenho que levá-lo para o ambiente de trabalho dele, salta, pula, faz um mecanismo, mas tudo com carga progressiva para que aquele tendão, aquela articulação consiga suportar aquela demanda que eu estou dando nela sem ela gerar uma lesão. Deixa eu contar a história rapidinho aqui, então, vou tentar encurtar ao máximo. Meu pai, ele teve uma lesão eu não sei explicar direito, mas eu vou explicar aqui do meu jeito. Vocês vão me ajudando aí. No tríceps, o médico falou que é o músculo do tríceps. São 3 músculos. Provavelmente eles agarram em algum lugar aqui no cotovelo. Sim, no cotovelo. Aqui soltou, os 3 soltaram e embolou aqui em cima, assim, fez uma bolinha. Teve uma ruptura total, então. Teve a ruptura total do tríceps. Ele caiu? Não, ele tava segurando, meu pai, ele é metido a fazer serviço de pedreiro também, ele foi pegar um bloco, levantou assim, quando ele levantou, ele só sentiu o barulho e
Só escutou um Foi o barulhinho. bíceps ou foi o tríceps? O tríceps aqui atrás. Parece- Esse aqui atrás, tudo dele assim Parece ficou... uma camisa rasgando. Esse aqui cara. dele ficou fininho. Fininho. O braço dele aqui assim ficou fininho, só ficou só o bíceps aqui na frente fortinho. Esse aqui dele ficou sequinho e deu um calombão assim em cima do ombro aqui em cima assim. Aí foi caso de cirurgia o dele. Ah, operou? Teve que operar. É, porque Operou, o que botou um acontece? negocinho de plástico lá, um Exato, siliconezinho, amarrou pra cá, puxou pra lá e agora tá lá fazendo fisioterapia. Isso é pra ter a função de volta Fazendo do aquele negócio das braço. agulhinhas lá, Sim. como é que é? Acupuntura, Acupuntura. tá fazendo os tratamentos dele lá. Já tem um tempo já que ele rompeu. Meu pai também já é um senhorzinho, né? Tá fazendo 60 aninhos, né? Tá, né? Quase a idade do Jair, assim. 60 Mas anos. aí que tá, cara. Recupera bem, bicho. Recupera bem. Recupera. De Recupera vez em bem. quando dá umas agulhadas nele, ele finge de bobo, chefe. Não entendi. Eu dou umas agulhadinhas Ele nele não assim, ele gostou. finge de bobo. Ele não entendeu, não entendeu. Ele finge de bobo. Mas, enfim, esse tipo de lesão, assim, também acontece com pessoas sedentárias, igual o caso do meu pai. E eu tô perguntando isso exatamente porque pode ter alguém que tá assistindo a gente agora que tá com um tipo de lesão desse. Aconteceu alguma coisa num acidente doméstico, foi brincar com os cachorros, caiu lá e machucou, ou alguma coisa assim. Então, a sua profissão também ajuda nesse caso, nesse tipo de lesão. Não só para os atletas, Sim. mas também para esse tipo de lesionado diário ali. O cara que não é um atleta, mas se lesionou. Sim. Então, as evidências mostram que os fatores de risco contribuem para esse tipo de lesão, né? Quais são os fatores de risco? Obesidade, sobrepeso, sedentarismo, envelhecimento. Pessoas acima de 60 anos vão apresentar esse tipo de lesão. No caso do seu pai, ele rompeu um tendão muito importante, que é o tendão do tríceps, rompeu total. Aí, o que a gente avalia? A funcionalidade. O que a fisioterapia recupera? Melhora a dor e recupera a capacidade funcional. Eu melhoro a dor do indivíduo e tento recuperar, colocar ele na função. O seu pai ali, não sei se ele é, vamos supor, ele era tabagista, ele é etilista, Nada, meu pai só é sobrepeso. Então, ele exerceu uma demanda muito maior, Muito maior do que ele estava do que aquela... Ele sempre trabalhou de pedreiro, mas ele ficou parado, tipo, uns 5, 6 Aí, ó, anos e ficou pegou parado 5, 6 anos. E pegou um negócio para fazer. Ficou parado 5, 6 anos e pegou um negócio para fazer. Aquele tendão, ele não está adaptado àquela atividade que seu pai estava tendo. Ele tentou fazer igual ele fazia quando era novinho. Aí acabou se lesionando. E claro que existem várias evidências mostrando que pessoas acima de 65 anos vão apresentar algum tipo de ruptura em alguns tendões. Igual, existe um tendão no ombro chamado tendão do supraespinhoso, que ele passa embaixo do acrômio. Esse tendão, ele acaba sofrendo alterações de pressão quando a gente eleva o braço acima de 90 graus. E se o indivíduo tem ali 65 anos, faz alguma atividade que tenha que elevar o braço acima de 90 graus. E ele apresenta algum desses fatores, como eu falei, fatores de risco. Isso pode contribuir para que esse indivíduo apresente uma ruptura no tendão, mas não necessariamente há necessidade de fazer cirurgia, né? Como eu te falei, os processos degenerativos irão ocorrer no corpo. Então, se eu fizer uma ressonância de nós três que estamos aqui, você vai ver que todos nós três aqui, a gente vai ter alterações degenerativas. Com certeza. Eu vou ter ali um pouquinho o tendão rompido, eu vou ter certeza. uma bursitezinha no ombro, no quadril, eu vou ter ali uma alteração degenerativa no tendão do calcanhar, eu vou ter ali talvez uma artrosezinha no quadril. Por quê? É um processo natural do envelhecimento. E quanto mais fator de risco você tem, que é o sedentarismo, obesidade, sobrepeso, envelhecimento, isso você pode ter mais do que pessoas que são mais novas. Sim. Tá? Então, daria para fazer tipo assim um acompanhamento também se a pessoa não pratica exercício, assim, a pessoa ou ela pratica exercício de modo Se ela não tranquilo e tal. se ela não pratica atividade física, e vamos supor, ela quer melhorar a sua função, não tem dor, tem que procurar o educador físico, é o profissional mais indicado para que esse indivíduo não venha a ter necessitar do meu trabalho. Ô, Alisson, Entendi. a fisioterapia surgiu para tratar lesões. E eu vejo também, hoje em dia, a educação física unindo forças com a fisioterapia e também com a medicina no tratamento das lesões e na qualidade de vida dos pacientes. Tanto que hoje em dia, acho que pelo meu lastro de experiência de lesões que eu tive e
o aprendizado que eu tive me tratando com você, com Milena, Gustavo Pilon, Leandro Winter e vários outros fisioterapeutas, a maioria dos meus clientes, né, de alunos personais, eles me procuram porque vieram com algum problema articular, alguma lesão. O que você acha dessa interação fisioterapia, educação física, medicina em prol da qualidade de vida no tratamento dos pacientes? Então, Jair, excelente pergunta. Eu acho assim super importante, porque a grande dificuldade é de cada profissional saber cada macaco no seu cada galho, macaco né, no seu galho. Cada macaco no seu galho. Ele saber o limite, ó, até Exato. aqui é o médico, até aqui é o fisioterapeuta, até aqui é o educador físico. Porque eles se misturam, né? Então, o fisioterapeuta ele acaba tentando gerar o diagnóstico clínico para o médico, o educador físico acaba tentando entrar na parte de reabilitação daquele paciente que está ainda paciente, não ele virou ainda um aluno para que ele não necessite mais da reabilitação e passa, consequentemente, só com o educador físico. Então, há necessidade ali de o profissional... A ética, né? A ética, ter ética e saber interpretar aonde deve estar o seu lugar A gente fez isso já com alguns alunos meus, né? Alguns pacientes seus. O Luizão é um exemplo disso, né? Que quando ele ia lá tratar o ombro dele, eu mandava uma mensagem para você, ó, ele já treinou hoje isso comigo. Para você não passar esses exercícios aí, faz o tratamento específico da recuperação aí, né? Exato. Então, acho que essa interação, cara, se for bem feita e ter ética de todos os lados, junto com um bom médico, cara, a pessoa tem uma qualidade de vida, no Instituto, o senhor trabalha também com educador físico lá no Instituto? Ou Demais. Por eu estar num prédio dentro de uma academia, né? Que é um prédio de uma academia, eu tô toda hora em contato com o profissional de educação física, né? Eu também sou professor de pós-graduação e acabo encontrando muito com educador físico e essa interação é importantíssima para a melhora para profissionais de educação física, de educação física. E essa conexão, essa interação entre o educador físico, o fisioterapeuta e o médico, isso é importantíssimo para a alta do paciente, para a melhora do paciente. O mais importante é isso. Agora sim, deixa eu fazer um outro gancho aqui, perguntar um outro assunto, sair um pouco do assunto da fisioterapia, mas não saindo muito distante dele. Lá no Instituto, você trabalha no Instituto, tal, toca ali, você empreende naquele negócio ali e tudo mais. E o que você pode falar para a gente dessa questão de empreender e a vida familiar? Porque demanda tempo. Demanda tempo, demanda esforço. Ainda mais que eu percebi lá que você é o nome, né? Você é o nome que carrega o Instituto. Sim. Então tem um peso nisso daí. Tem um peso de trabalho a mais. Além do seu trabalho como fisioterapeuta, tem o seu trabalho de gestor daquilo dali que acaba acontecendo. E família. Então você tem que gerir o seu trabalho de fisioterapeuta, o seu trabalho de gestão de um negócio e a sua questão familiar. Explica pra gente como é que você faz isso. Isso é bem difícil. Toda essa magia. Bem difícil, né? Então, hoje no Instituto eu trabalho entre 14 e 15, tento não trabalhar 16 horas. Que eu trabalhava antigamente 16 horas. Começava às 6 da manhã e parava 10, 11 da noite. Né? Então, hoje eu tento trabalhar ali mais ou menos, tento parar em 14 horas. Tá? Tô tentando. E essa é a maior dificuldade que eu tenho na minha vida, é essa. Por quê? Hoje, graças a Deus, assim, muito paciente, graças a Deus, dinheiro, né? Mas eu tento cuidar hoje mais da minha vida familiar, com a minha esposa, tentando manter o meu casamento firme, que isso é difícil, né? Porque eu tô ausente, né? E minha esposa, ela é a grande mentora de tudo, né, companheira, quem entende, e eu devo muito ao meu sucesso à minha esposa. E ela trabalha com você também? Ela trabalha, ela é professora, tá? Professora, mas eu devo muito a isso a ela, que a criança passou mal, deu um problema em casa, um cheque voltou, voltou de algum paciente, ela está passando mal, alguma coisa que aconteceu, empregada não foi. Ela se vira em tudo para quando eu chegar dentro de casa, tudo esteja pronto para que eu
Tudo seja resolvido, né? E seja resolvido parceria, para né, que... bicho? Essa é Tem parceria. filhos? Você tem filhos? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Inclusive, Vai aprendendo, hein? Não, Vai você acha, aprendendo, hein? você acha que minhas perguntas Primeiro aqui são já à tá toa? chegando, hein? Você tem que arrumar uma... Você acha que minhas Você já- perguntas você é aqui são à casado? toa? Você é casado, Sou né? casado, minha esposa ali. Tá Maravilha. assistindo ali, ó. Maravilha, tem filhos? Meu neném tá na Tá barriga. vindo ali, ó. Parabéns. Efraim. Ó, e eu tô com um menino, eu tenho um filho de 10 anos, ele é o que mais me consome. Os outros dois E a são mais figuraça, tranquilos. né? Figuraça, E né? ele é muito agitado igual a mim, nem parece que eu sou agitado, né? Então, ele é muito agitado igual a mim. Então eu chego 10 horas, eu dou atenção à esposa, janto e vou. Ele gosta de jogar futebol. Essa semana eu fui 3 vezes com ele. Eu vi o vídeo lá do Will. 3 vezes com ele, levando ele pra jogar bola. meia-noite, jogar bola na areia, que ele tá treinando. Agora ele foi jogando futebol no Flamengo agora pela manhã. Mas meia-noite eu vou lá, corre, salta, gira, storyzinho chuta, entendeu? No dia de hoje, 3 horas atrás, tinha um history lá do... Preparador físico também, rapaz. Preparador físico do menino. Vai pra lá, vem pra cá! Então não tenha dúvida que a grande mentora, a grande coordenadora de estudo é minha esposa, para que possa dar tudo, os bastidores é com ela, para que possa dar tudo certo na vida real, né? É isso aí. Tem uma pergunta em cima disso aí que você falou do seu filho, cara. Existia muito preconceito com o treinamento de força, musculação, né, de crianças. Né? Hoje em dia esse mito está se caindo. Alguns bons profissionais estão sabendo ministrar aulas de acordo com cada criança, com cada objetivo. E a fisioterapia, por exemplo, quando um médico prescreve, essa criança tem que fazer fisioterapia, você vê algum preconceito dos pais em relação à fisioterapia? Ah, não, o que você vai fazer com meu filho? Ah, por que você vai fazer isso com meu filho? Existe algum preconceito? Fisioterapia para criança deve ser muito negócio de tratamento de lesão Porque também. na né? Então educação explica pra gente física aí essa tem. questão. Na educação física tem. Alguns pais são relutantes em Deixar a criança deixar a pegando criança. pezinho. Mas não é pegar peso, cara. Existem exercícios funcionais e tudo que acelera esse processo. A criança não vai chegar e vai levantar um peso, um supino, um agachamento. São exercícios funcionais para depois fazer algum outro exercício com barra, mas nada muito forte. Mas na fisioterapia tem esse preconceito? Não vejo o preconceito, não. E quando a criança chega lá, né, no instituto, a maioria das vezes ela está com algum tipo de problema. Né? Pode estar relacionado a algum quadro de dor, então o pai está preocupado para que essa criança melhore a dor. Ou está com um quadro de fratura, que criança tem fratura, apesar da cartilagem, do osso ser mais mole do que o adulto, ele tem aquela parte do crescimento que é a física, que é molinha, bem mole, mas isso, dependendo do esforço que ele faça, isso pode gerar algum tipo de lesão ou até fratura. Eu tenho, então, algumas crianças que estão com fratura, fizeram cirurgia e estão reabilitando lá. E dentro do quadro relacionado à criança, tratamento de criança, existe muitas crianças com escoliose, aquele desvio da coluna, que acontece muito nessa fase de crescimento da criança. A criança ali entre 8 a 12 anos... Carregar a mochila de um jeito errado. Essa criança, Se não trata, leva pra vida. Ela pode ter essa alteração na curvatura, que existem vários fatores, né, hormonais, deficiência de alguns elementos químicos no corpo que pode estar gerando isso, diferença de tamanho de perna, isso tudo pode contribuir para que essa criança tenha alteração de desvio na coluna, até fatores genéticos. Então, quando essa criança chega para a gente, o pai ele está com aquele intuito, né, aquela esperança que você melhore aquela criança, então não vejo nenhum preconceito, não. E nessa idade, geralmente, é uma idade boa para se recuperar, né? Para melhorar com esses problemas de desvio de coluna, né? Que a criança ainda está em formação, né? Devido à fise, né? A fise é uma parte do osso que está em crescimento. Na criança, quando você faz um raio-x, você consegue ver ela nitidamente, e aquela parte do osso, ela está em crescimento, ela só se fecha quando a criança vira adulta, né? Então, é muito favorável o tratamento em crianças do que em adulto, devido essa parte de formação óssea e de formação de todos esses tecidos na criança é mais fácil que no adulto. Alisson, a fisioterapia, ela tem uma parte que é a fisioterapia manual, né? O fisioterapeuta ele usa mais a manipulação, né? Com as mãos mesmo, os cotovelos, no tratamento das lesões dos pacientes. E tem a parte tecnológica,
cada vez mais máquinas novas estão chegando. E o que você acha desse impacto da tecnologia na fisioterapia? Você acha que cada vez mais o tratamento com maquinário vai tomar uma parte maior dessa parte mais de manipulação? Então, Jair, cada vez mais as evidências mostram que a atividade física é um principal meio para se recuperar a lesão. Mas os equipamentos, a tecnologia veio para somar. Então, se o indivíduo ele só faz atividade física para tratar uma lesão, talvez não, ele vai demorar um tempo maior para se recuperar do que ele utilizando atividade física, ele utilizando aparelhos com alta tecnologia para melhorar ali talvez a sintetização proteica, melhorar a vascularização, melhorar a recuperação daquele mecanismo de rede vascular para cicatrizar um tendão, um osso, né? Então a tecnologia eu vejo que veio para somar e agregar muito ao trabalho do fisioterapeuta, junto ao médico, junto ao profissional de educação física e junto ao fisioterapeuta. Então só soma. Nada atrapalha. E eu vejo lá na clínica hoje, né, se você vê lá, eu invisto muito em equipamento. Sim, muito. Então você vai ver lá, eu tenho uns 4 carrinhos que de cima e embaixo ele é cheio de equipamento. Então o que exige melhor de tratamento, de aparelho, de tecnologia para recuperar a lesão, a gente tem lá magneto, laser de alta potência, que esse laser de alta potência é bem caro, né? Então aparelhos de eletrotermoterapia, né? Então tudo isso agrega para que a recuperação do paciente seja o mais rápido possível. Vai uma grana ali também, né? Rapaz, meu Deus do céu. Agora, deixa eu aproveitar o gancho que a gente tá falando de criança e tal, essa coisa toda que você falou do esporte infantil. E quando a gente pega uma pessoa que, uma criança, um jovem, que bem na tenra idade já começa a se preparar para ser um atleta. Sim. Vou lhe dar um exemplo que tem na minha família. Tem um primo meu que é um bom jogador de vôlei. Desde moleque, ele sempre se destacou, sempre foi altão, mais alto do que... Sempre teve um palmo a mais do que os garotos da idade dele. Então ele sempre se destacou nessas histórias de vôlei, de basquete, essas coisas todas. Então ele se dedicou ao vôlei. Ele foi... Aí quando ele chegou no ensino médio, ele foi para São Paulo, ficou lá no Ibirapuera, jogou. Aí agora ele retornou ao Espírito Santo, joga na seleção capixaba de vôlei, né, dos meninos novinhos, né, dos novinhos, na seleção de vôlei dos novinhos aqui, capixaba. Mas é um menino que ele já reclama pra mim de dor no joelho. Sim. Que eu achei assim, pô, Caio, você tem... Quantos anos? Agora tá fazendo 19 anos. Aí Agora já tá ficando calo velho, já falei com ele que ele tem que jogar no galo velho. Agora já tem que fazer parte do time do Giba. mas eu já brinquei com ele assim, mas assim, ele começou a sentir dor nas articulações muito novo. Sabe, com 16, 14 anos já reclamava de dor no joelho, de dor no tornozelo, de dor nas costas. Assim, você pega hoje a gente coloca os meninos muito jovens para começar uma vida de atleta, esperando que ele se torne um grande atleta no futuro. Para quem é pai, fala desse acompanhamento com fisioterapeuta para que isso dê certo. Então, essas dores no joelho, quadril, em pé, é muito comum em criança, tá? Porque eu trato criança, chega toda hora a criança para que eu avalie lá na clínica, lá no instituto. Então isso é muito comum. Por quê? Na criança existe essa parte do osso que eu te falei, a fise. E essa parte do osso da criança é a parte mais vascularizada, né? Então, por ela ser mais vascularizada, chega mais sangue ali, existem estruturas ao redor ali que tem muita inervação. Por ter inervação e a criança pode estar tendo o estirão, aquela fase de crescimento, cara, acaba gerando dor no osso. Então a criança ela chega e dói o quadril, dói o joelho, dói a coluna. Isso é parte do crescimento dele. Normal, natural. Então, claro que como no adulto, a criança também pode apresentar lesões relacionadas à fase de criança. O meu filho, ele apresentou uma doença, né, ele fazia triatlon, gosta muito de esporte. Tá? E agora está jogando, tem 10 anos. Tá? Ele começou a fazer triatlo com 8 anos. Então, triatlo infantil. Corria, eu acho que nadava 300 metros no mar, eu acho que é isso. Pedalava 5 quilômetros e corria 1.100 metros. Aí, irmão, vou botar FM para fazer isso aí.
Aí tem que botar o pai também pra fazer. Não, nessa distância eu acompanho. Essa distância eu acompanho, pode deixar. Aí- 300 metros de natação, pra mim é tranquilo. Aí existem doenças relacionadas, como em adulto existem doenças, na criança também. Ele desenvolveu uma doença, uma patologia chamada doença de Serve, que é uma osteocondrite, uma inflamação, para você entender, uma inflamação no tendão de Aquiles, que foi tratado, foi recuperado, tá? E não atrapalhou o esporte a nada. Então, ensine seu filho desde criança a praticar esporte. O esporte vai ensinar o seu filho a ter generosidade, ele respeitar o outro, a saber perder. Né? Uma das coisas que eu ensino muito ao meu filho, esse de 10 anos, é saber perder. Ele não gosta de perder. Então ele hoje ele ganhou no futebol, mas quando ele perde, ele fica puto. E eu adoro que ele perde. Porque ele tem que saber perder. A vida não é tão fácil assim, né? Porque se ele não aprender comigo, ele vai tomar porrada lá fora, vai ser muito mais difícil, muito pior. Uma outra pessoa fazer alguma coisa que meu filho não aprendeu de infância, então eu prefiro que ele aprenda comigo para ele não sofrer tanto lá fora. Sim. Então o esporte vai saber direcionar ele mais rápido. Então é um mito aí que você talvez as pessoas acham, as pessoas acham que o esporte em criança é prejudicial. Isso é um mito, tá? Não adianta. A atividade física tem que estar ali junta com a fisioterapia no desenvolvimento do ser humano, cara. Para nascer você faz força. Para você ir no banheiro você faz força. Para você cagar você faz força. Para você andar, engatear você faz força. Só que às vezes no meio do caminho, por diversos problemas da vida, né, caminhos da vida, a gente deixa de fazer força. Esquece. E aí só vai lembrar de fazer força mais tarde, quando tá com aquela dor nas costas, tá com dor no ombro, aí você lembra que existe fisioterapia, existe musculação, existe preparação física. E talvez é legal às vezes não também tem que tempo. mesmo sendo criança, igual o doutor falou aqui, né? Mesmo sendo criança, às vezes é necessário você levar ele lá no fisioterapeuta. Sim, excelente. Um educador Um físico, educador cara. físico, pra Um fazer educador um físico. acompanhamento. E eu vou te falar. A gente pensa, criança pode deixar, vai, isso aí, chutou o chão, não, depois que levanta. O cara tá com o moleque com o dedo torto lá. Não, levanta, você é garoto. E vou te falar, se você imaginar ou procurar saber a quantidade de pessoas que procuraram clínicas de fisioterapia e médico na pandemia devido dores, devido o quê? Devido ao sedentarismo. A pessoa está em casa, o sedentarismo ele gera dor. Gera dor porque você fica muito tempo sentado, se você não se movimenta, o sangue fica mais estagnado, mais parado, o líquido sinovial na articulação não se movimenta, ele não se movimenta, ele não lubrifica. Então isso pode gerar dor. Então, a quantidade de pessoas e de crianças que chegaram, de pais que chegaram lá no instituto, meu filho está sentindo dor no joelho, tá com dor na coluna. Por quê? Não está fazendo atividade física. Solta seu filho para brincar, para jogar bola, não precisa fazer fisioterapia não, que ele vai parar de sentir dor. Então, a recomendação é fazer atividade física, para parar de doer. O Alisson, a fisioterapia, ela foi reconhecida como Você lembra? Você já falou pra mim que antes você tem um problema com data, né? Data. Eu também tenho. Mas eu sou da educação física e a educação física também, ela demorou muito a ser reconhecida como profissão. E o que eu lembro da fisioterapia quando eu era a criança, adolescente, ela era prescrita por ortopedistas e quem fazia o tratamentozinho lá com ultrassom era 10 minutinhos de maquininha e ir embora, era a enfermeira. Não existia fisioterapia. E a fisioterapia está cada vez mais em evolução. O que você prevê, quais são os próximos caminhos da fisioterapia? Rapaz, pergunta complexa. Essa eu quero ver. Vou até colar aqui. Quer ver? Esses tratamentos faciais que as pessoas fazem aí, e algumas vezes dão até ruim, e aí um lado da pessoa fica paralisado.
A fisioterapia trata, né? Trata Tá. também. Então, Pô, você fisioterapia resolve até problema dos outros, então. Né? O cara faz uma treta lá. é o que mais resolve, cara. É o que mais pô, resolve. o cara fica fazendo O besteira, cara faz velho. uma cirurgia errada no paciente e às vezes o paciente também tem culpa, que não fez o tratamento com o fisioterapeuta direito. Aham. Aí ele vai procurar o fisioterapeuta, cedo ou tarde. Ô, Jair, excelente pergunta. Eu até me arrepiei dessa pergunta, cara. Eu acho Então, sensacional a gente pensar nisso. excelente pergunta. Então, cada vez mais eu não consigo... eu vejo que não tem limite cada vez mais em evolução, o né, crescimento da fisioterapia, cada vez mais em evolução. E se a gente parar para pensar que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, o que seria isso? Você não tem necessidade de ir ao médico para ir ao fisioterapeuta. Você pode ir direto ao fisioterapeuta. Te cortando rapidinho, eu sempre, quando meus clientes têm algum problema com dor, eu vou no ortopedista. Não, cara, vai no Alisson. O Alisson vai conseguir decifrar aonde é a origem da sua dor e o tratamento. Se for caso de ortopedia, ele receita ortopedista. E Indica, receita, cara. manda. Indica. Para tratamento de dor, é fisioterapeuta. Mas, por favor, continue. Então, se o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, você pode ir direto ao fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele vai ter que estar capacitado para fazer uma avaliação. Exato. E eu fiz a avaliação, eu vi que eu não vou conseguir ajudar o paciente, é necessário a cirurgia, eu vou indicar esse paciente para fazer cirurgia. Alisson, quanto que é necessário uma cirurgia? Vamos supor, seu pai teve uma ruptura total de tendão. Cirurgia séria. Cirurgia é recomendadíssima. Então, se ele perdeu a função ainda, é mais recomendado ainda. Então, como eu te falei anteriormente, o envelhecimento é um fator de risco para dor e possíveis lesões. Então, com o nosso envelhecimento, a gente vai ter essas alterações degenerativas. E o indivíduo, devido a essas alterações degenerativas e o sedentarismo e outros fatores de risco, ele vai produzir, fazer alguma atividade física ou algum movimento. Eu vou entrar no carro, eu vou pegar um peso, levantar uma cadeira para colocar para minha esposa e acontece de ele travar uma coluna, de ele machucar o ombro. Ele pode ir ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai fazer uma avaliação. Se ele não conseguir recuperar aquele indivíduo, que a fisioterapia recupera a função e melhora a dor. Aí sim, se tiver necessidade ou houver necessidade, ele vai encaminhar aquele paciente para aquele médico, para que o médico solicite algum exame ou necessariamente faça uma avaliação para que aquele indivíduo ou ele permaneça com o médico, que seja indicação cirúrgica, ou ele retorne, ele continue ali com o fisioterapeuta para que recupere a função e melhora da dor. Então, eu não consigo ver assim os limites da fisioterapia. Eu vejo que o fisioterapeuta está cada vez mais em ascensão e o grande o que eu vejo muito também com os pacientes é o seguinte: o paciente ele procura o tratamento de fisioterapia, ele começa ali, ele tem uma lesão. A lesão ela necessita de um acompanhamento. A melhora de uma lesão não é uma melhora em linha reta. Eu estou melhorando, só vou melhorar. Eu só vou melhorar. Não, o paciente ele acha que a melhora dele é só em ascensão em uma linha reta ainda. Essa lesão vai ter períodos que essa lesão ele pode doer um pouco mais, mas dependendo do que você faça, melhora. Eu tenho eu dormi mal, no final de semana eu bebi, eu me esforcei um pouco mais, ela pode dar uma piorada maior, né? Eu fiz o tratamento, eu tive uma elevação, eu tive um pico de melhora. Então, existe esse gráfico de ascendência e descendência da lesão. E existe um período a ser esperado para que essa lesão ela possa se recuperar. Então, se eu machuco um tendão, esse tendão, existem casos na literatura que o tendão ele pode demorar até 1 ano para se recuperar, se bobear até mais, né, dependendo do tipo de tendão. E se você for para pensar, então, Alisson, então é melhor fazer uma cirurgia. Se você for fazer cirurgia, você vai talvez precisar até mais de 1 ano para se recuperar, né, dependendo do tipo de cirurgia. E dependendo do profissional que você pega, vai falar, não, você vai fazer cirurgia, 4 meses você está de alta. 4 meses você não está de alta não para uma cirurgia, né, para que você recupere a lesão. Então eu vejo o fisioterapeuta cada vez mais como profissional de primeiro contato, mais de interação com o paciente, vejo cada vez mais a fisioterapia em ascensão, mais a tecnologia contribuindo para que essa profissão tenha um crescimento cada vez maior. E
necessitamos de profissionais mais habilitados para que ela cresça e se apareça, né? Agora tem que fazer aquela pergunta, Jair. Aquela a pergunta pergunta que todo mundo aquela faz, pergunta né? todo mundo quer saber. É. Essa aí a gente faz para todos os entrevistados que sentam nessa mesa. Qual a sua definição de força? Definição de força. Na O que é cara, força assim. pra você? Qual é a força? Qual a definição de força? Na sua definição. Na sua concepção, o que Na é sua força pra concepção. você? O que eu quiser falar de força. É. Força é você conseguir realizar o movimento. Eu sou fisioterapeuta, né? Realizar o movimento sem dor, conseguir ter suas habilidades de vida diária, esportiva, conseguir ir ao banheiro, conseguir fazer sua função, conseguir se levantar. Então, força para a fisioterapia, eu acredito que seja isso. Liberdade de movimento. Cara, Sem dor. Liberdade de movimento sem dor. Essa foi a primeira resposta, diferente de todas as outras, né? Porque eu já falo, todo mundo fala força mental. Força. Liberdade de movimento sem dor. Sensacional. É a autêntica resposta. Foi meio na ideia também do direta Calegari, mano. Foi meio na onda do Calegari do também. Daniel Calegari. Mas você essa vê que a resposta dele é específica da fisioterapia. Liberdade de movimento Liberdade de sem dor. movimento sensacional, sensacional. Ó, foi um prazer, cara. Pois Um é. prazer te receber aqui. Já tá dando 1 hora de podcast. Conforme a gente prometeu pra você, eu não vou te segurar aqui. Porque ele tem compromisso sério. Tem compromisso Com a sério. família, como ele falou. Então hoje a gente não pode segurar, mas eu quero te chamar aqui pra vir mais vezes aqui. Você tá com nessa certeza, mesa, que tem assunto, trocar mais uma cara. ideia. Indicar uns colegas também. Às vezes tem um colega lá do Instituto lá que você quer mandar pra cá. O Alisson, Pode indicar. suas considerações finais, o recado que você tem aí pra E falar. manda o arroba também aí, né? Sim. É verdade, Claro, verdade. claro. Não, primeiro, Eu vamos te falar achava. isso. Como é que a gente encontra o Alisson? Pessoal daqui do estado, fora do estado, Tá. aonde a gente vai encontrar o Alisson nas redes sociais? Então, o meu Instagram é Alisson com 2 S e N, né? E letra I, né? I, né? É Alisson com I, 2 S e N no final. É fisioterapeuta, o meu arroba. E tem do Instituto. Arroba Enseada do Soar Instituto. Enseada do Sol Instituto. Instituto. O André vai colocar lá no final descrito direitinho. Tá? E aí suas considerações finais, o recado que você quer deixar aí para passar para os outros. O recado, primeiro eu tenho que agradecer, né, ao Jair e a você por estar me recebendo aqui, tá? Agradecer mesmo, foi ótimo a nossa conversa. E venho falar que a fisioterapia realmente ela está cada vez mais em ascensão. O que vocês estão fazendo aqui é cada vez mais para capacitar, melhorar a informação e passar a informação para a população, né? E para os pacientes, para os nossos alunos, e também melhorar a chegada da informação a profissionais, né, de educadores físicos, Sim. médicos, fisioterapeutas, né? Quantas pessoas não sabem que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato? Pois é. Né? Quantas pessoas não sabem a diferenciar ali quando que eu procuro um fisioterapeuta, quando que eu procuro um médico, quando que eu procuro um educador físico. Então, isso por meio de informação para a população é muito legal. E indicar cada vez mais a prática de atividade física. Eu gosto de fazer atividade física, apesar de pouco tempo, tento fazer, estimulo os meus filhos a fazerem atividade física, a procurarem fazer musculação. Eu falo para o meu pai que ele faz caminhada e eu falo que só a caminhada não serve para ele, que para ele levantar de uma cadeira ele necessita de musculação e ele não consegue entender que a atividade de musculação é diferente de fazer uma caminhada. Ele acha que estar fazendo a caminhada é a mesma coisa de fazer musculação, né? Eu falo com ele que a musculação é para deixar o cabo de aço forte para que ele, quando caminhar, ele não sinta nada. Né? E que ele não tenha nenhuma lesão na caminhada. E ele não consegue entender isso. E eu costumo dizer para ele que cada ano que ele faz de musculação, ele tem 2 anos a mais de vida. Tá? Então, eu costumo dizer muito isso pro meu pai. Mas mesmo assim, ele gosta de fazer a caminhada dele. Vou mandar esse corte aí pro meu pai também. Santo de casa não faz, né, bicho? Né? Então, não tem jeito. E obrigado aí mais uma vez e
espero mais convites para estar vindo aqui. certeza. O convite vai rolar sim. Obrigado, Alisson. Tá joia, valeu. Valeu, Obrigado, pessoal. Abraço. Falou, pessoal. Segue a gente também nas redes sociais, em Mais Fortes Podcast. Exatamente. E aperta o sininho lá, hein? Isso aí. Valeu. Falou, valeu. Valeu.